Oi, vou começar esse vídeo bordando a letra maiúscula. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 1,25 m. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. As medidas são 18 pontos de largura por 12 pontos de altura. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. E aqui no Etamine vai ser aqui. De cima para baixo, puxo, passo por dentro e puxo. Agora eu vou aqui, olha, para a direita de baixo para cima, puxo, aqui tem um ponto que eu não vou fazer, viro a minha agulha, e vou de cima para baixo na carreira de cima para a direita, faço 2 pontos, volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando esses 2 pontos, viro a minha agulha, vou para a esquerda de baixo para cima, fazer aquele ponto que eu não tinha feito. Viro a minha agulha, passo por trás desse ponto que eu tinha feito, ó, de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora, viro a minha agulha, continuo para a direita, de baixo para cima, faço 3 pontos. Aqui eu vou fazer 3 pontos na diagonal, vou para a direita, ó, de baixo para cima. Aqui ficou um degrau. O outro degrau vai ser aqui, ó. Então, eu vou de baixo para cima, formando o segundo ponto. Agora, o terceiro é aqui, de baixo para cima, para a direita. Então, ficou, ó, em uma carreira, 2, 3. Agora, aqui na quarta, venho aqui embaixo, de baixo para cima. E aqui tem um ponto em cima dele que eu não vou fazer agora. Vou aqui, ó, pro lado, de baixo para cima, para a direita. Você pode acompanhar aí no gráfico que aqui tem uma sequência de pontos, só que eu não vou fazer eles agora. Eu vou fazer essa outra parte aí, ó, que você tá vendo com a seta, essa outra parte do H. Então, aqui tem outro ponto, que eu também não vou fazer agora. Vou para a minha direita, de baixo para cima. E já vou fazer um aqui em cima, ó. Vou para a direita, de baixo para cima. Aqui, olha, viro a minha agulha, de cima para baixo, para a direita. Veja bem como vai ficar, olha, isso é muito importante. Então, aqui, ó, tá em uma carreira, aqui em outra, aqui não tem nenhum, aqui tem um, aqui não tem nenhum, aqui tem um e aqui não tem nenhum. Então, vou voltar fechando para a esquerda, de cima para baixo. Agora, viro a minha agulha e vou para a esquerda, de baixo para cima, 2 pontos. Viro a minha agulha, mas continuo para a esquerda, de cima para baixo agora, faço 4 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal, vou vir aqui, ó, de cima para baixo, ainda para a esquerda. E aqui são 2 pontos, um em cima do outro. Então, venho aqui de cima para baixo, para a esquerda, faço 1, volto para a direita, de cima para baixo, ainda para a direita, mas aqui, ó, de cima para baixo. Tá assim, ó. Então, agora vamos fechar esses pontos.
volto para a esquerda, viro a minha agulha de baixo para cima na carreira de cima, fechei aqui. Ainda para a esquerda, de baixo para cima. Agora para a direita, de baixo para cima, ó, na carreira de cima. Para a direita, na carreira de baixo aqui, ó, de baixo para cima. Saí aqui na carreira de cima, viro a minha agulha e vou de cima para baixo, para a direita, fechando esses pontos. Agora já saí na carreira de baixo, ó. Então, vou fechar esse ponto. Para isso, eu viro a minha agulha, vou de baixo para cima, ainda para a direita. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo, para a direita, fechando esse outro ponto. Volto para a esquerda, de cima para baixo. Saí aqui, ó, onde eu tenho que fazer outro ponto, viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a esquerda e volto para a direita, virando a agulha de cima para baixo na carreira de baixo para a direita. Fiz aquele ponto que estava faltando. Agora com a agulha de cima para baixo para a esquerda, puxo. Aqui tem que fazer outro ponto. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha e vou de cima para baixo para a direita. Então, é 1, 2, e aqui é outra sequência. Aqui vai ter outro ponto em cima, que é mais uma sequência de 2 pontos, tá? Vou vir pra cá agora, que é aquela sequência de 7 pontos. Então, são 1 que vai ficar aqui, 2, agora eu vou fazer o 3, ó, de cima para baixo para a direita, que é o terceiro, de cima para baixo para a direita, 4, 5, agora 6, e no sétimo eu viro a minha agulha e vou de baixo para cima, para a direita, para fazer a outra alça do H. Aqui eu vou fazer 3 pontos na diagonal, então vou fazer o primeiro, ó, de baixo para cima para a direita, o segundo é aqui, ó, na carreira de cima, de baixo para cima para a direita, e o terceiro eu vou aqui na carreira, voltando um, ó, de baixo para cima. Então, ficaram 3. Agora, o próximo é aqui, ó, que são 2. Então, vou vir aqui de baixo para cima para a direita, aqui vai ficar 1, volto para a esquerda, de baixo para cima. São 2 pontos aqui em cima, então, eu viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, mais um ponto de cima para baixo. Agora, eu vou fazer 2 pontos na diagonal, para a esquerda, de cima para baixo, e mais um aqui, ó, para a esquerda, de cima para baixo. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Não vou fazer o segundo ponto aqui, e tem mais um ponto aqui, ó. Eu viro a minha agulha e vou para a esquerda, de baixo para cima. Esse ponto encostou no de baixo. Vai ficar assim. Agora, vou voltar finalizando, ó. Para a direita, de baixo para cima. Aqui tem um ponto. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita. Viro a agulha e vou de baixo para cima para a esquerda. Volto na mesma posição, de baixo para cima para a direita. Agora, de baixo para cima na carreira de cima, ó, para a direita.
Volto um pouquinho aqui, nesse pontinho, para fechar esse daqui. Para a direita, de baixo para cima. Fechei. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita. Novamente, de cima para baixo. Fechando esses 2 pontos. Para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Para a esquerda, de cima para baixo. E vou voltar fechando esses pontos da diagonal. De cima para baixo, para a esquerda, fechei um, volto aqui, de cima para baixo para a esquerda, e volto aqui, de cima para baixo, ó, saindo aqui para a esquerda. Fiz a alcinha do H. Agora, volto fechando 2 pontos, de cima para baixo para a esquerda. Ao invés de fechar esse terceiro ponto, eu vou dar sequência para a perninha dele que fica aqui, ó. Eu vou descer mais 4 pontos, de cima para baixo para a esquerda. 1. De cima para baixo para a direita. 2. Novamente para a esquerda, ó, aqui, de cima para baixo. 3. E para a direita, de cima para baixo, que é o 4º pontinho da perninha. Agora, eu viro a minha agulha e vou para a direita, de baixo para cima, fazendo 2 pontos aqui na base do H, parte de baixo, e tem um ponto aqui em cima. Então, eu viro a minha agulha de cima para baixo, para a direita. Ficou assim. Agora, eu vou fechar os pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, viro a minha agulha, esquerda de baixo para cima, esquerda de baixo para cima. Agora, vou fechar esses pontos aqui, ó, para a esquerda, de baixo para cima, saindo aqui, ó, na carreira de cima, volto para a direita, de baixo para cima, novamente, esquerda, de baixo para cima. Agora, direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha e vou fechar essa carreira aqui, ó, de cima para baixo, neste ponto, para a esquerda. Fecho esses pontos. Agora, aqui, ó, tem mais um ponto que faz parte deste aqui, ó, é o 7º ponto. Então, eu vou de cima para baixo, para a esquerda, e volto de cima para baixo, para a direita. E vou voltar fechando esses pontos da diagonal. Vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando esse primeiro degrau. Agora, para a esquerda novamente, de cima para baixo, fechando este. E para a esquerda, de cima para baixo. Então, ó, são 1 com 2 e 3 sozinhos, ó. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha e vou de baixo para cima, para a esquerda. Fechei esses 3 pontos, introduzo a agulha aqui e puxo. E vou sair com a agulha lá no avesso, viro meu trabalho para arrematar. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo, passo novamente por baixo desta linha e puxo, até ficar este laço. Agora, eu passo a agulha por dentro deste laço, fazendo um nó. Agora, passo por debaixo desta linha, por debaixo do etamine da linha novamente. Puxo. Agora, eu vou aqui, ó, na linha de cima, passo por baixo da linha, do etamine e da linha. E puxo.
Agora é só cortar. E o H ficou assim. Agora vou bordar a letra minúscula. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente de 65 centímetros, tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. As medidas são 11 pontos de altura por 9 pontos de largura. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. E vou começar a bordar aqui, de cima para baixo, puxo, passo por dentro da argola e puxo. Agora para a minha direita, de baixo para cima. E agora aqui, ó, para a direita também, de baixo para cima. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a esquerda. Viro a minha agulha e volto para a direita, de baixo para cima. Para a direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha, de cima para baixo, para a esquerda. Viro a minha agulha e volto para a direita, de baixo para cima, fechando esse ponto. Agora eu viro a minha agulha e vou para a direita, de cima para baixo. Viro a minha agulha para a direita, de baixo para cima. De baixo para cima para a direita, faço um ponto. Viro a minha agulha e vou ainda para a direita, de cima para baixo. Saindo aqui, ó, na carreira de baixo. Aqui tem um ponto, eu não vou fazer ele agora. Vou para a esquerda, de cima para baixo. E agora aqui, olha, neste buraquinho de cima para baixo, para a esquerda, para a direita, de cima para baixo. E vou fazer 2 pontos para a direita, um ponto de cima para baixo, viro a agulha e faço um ponto de baixo para cima. E agora outro ponto aqui, de baixo para cima para a direita, viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, novamente de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, de baixo para cima para a esquerda, agora de baixo para cima para a esquerda, de baixo para cima para a direita, de baixo para cima para a direita. Agora aqui tem um ponto que eu não tinha feito, viro a minha agulha, de cima para baixo para a direita, viro novamente, de baixo para cima para a esquerda. Agora fecho esses 2 pontos, um de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha novamente, de baixo para cima para a esquerda. Agora, viro minha agulha, de cima para baixo para a esquerda, viro novamente, de baixo para cima para a direita. Com a agulha nessa posição, de baixo para cima, para a direita, viro a minha agulha, de cima para baixo para a esquerda e viro novamente, de baixo para cima para a direita. Agora eu vou fazer 2 pontos na diagonal, de baixo para cima para a direita, viro a minha agulha, de cima para baixo para a direita e vou voltar fechando esses pontos da diagonal. Para a esquerda, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo, passando por trás daquele ponto que eu já tinha feito. Novamente, esquerda, de cima para baixo, passando por trás do ponto. Esquerda, de cima para baixo, passando por trás do ponto. Esquerda, de cima para baixo, passando por trás do ponto. E o último, esquerda, de cima para baixo, passando por trás do primeiro ponto.
E é assim o H. Agora eu vou entrar neste primeiro pontinho que eu tinha feito. Saio com a agulha no avesso para arrematar. Passo a agulha por debaixo desta linha, puxo, passo novamente e introduzo a agulha aqui, ó, por dentro do nó. Vou introduzir por esse lado da agulha, porque tá muito pequeno meu fio. Puxo, passo a agulha por baixo desse etamine e por baixo dessa linha, puxo. E agora passo aqui por baixo desta linha, deste etamine e desta linha, puxo. E agora é só cortar. Ficou assim. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.